Bruce, boa noite, Bruce. Tiago, vamos lá, pessoal. Obrigado aí pela disponibilidade. A gente sabe que é um horário muito complicado, porque existem outros mecanismos aí de transmissão, mas diante da minha vinda aqui para Brasília, aqui no STF hoje, cheguei aqui de madrugada, eu precisava atualizar vocês. Então, esse é o papel que a gente vai desenvolver aí nesta live de hoje. Boa noite, Erivaldo Góes. Obrigado, amigo. Silva, boa atitude, Balbino. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Imagina, obrigado pela força, Fabrício. Imagina, meu velho. Nosso papel é justamente esse, é ajudar. Vamos lá, o pessoal entrando aí. Boa noite a todos e a todas. Eu já vou dar início. Quem não pegar nesse primeiro momento, já volta logo no history, que é pra gente começar e ir aos 4 pontos que importam. Primeiro, vale lembrar que esta situação que nós estamos acompanhando há mais ou menos 10 dias, 8 dias, em média, envolve o concurso público da Polícia Militar da Bahia, o edital 2 e 3 de 2019. O curso de formação de soldado, PMBM, e o primeiro tenente de quadro de oficiais de saúde. Então, envolve um mandato de segurança com esses 2 concursos. Esta é a nossa pauta, esta é a nossa discussão. Eu vou tratar aqui em 4 pontos para vocês. Primeiro, apresentar as informações práticas das ações. Segundo, falar do andamento de todos os processos, apesar de eu ter colocado já o andamento ontem na página. Mas eu vou explicar brevemente para vocês, porque eu estou com vários grupos, várias pessoas mandando mensagem inbox também. Eu não estou tendo como responder todo mundo, mas eu estou, na medida do possível, conseguindo passar as informações da forma correta. Então, vamos tratar das informações práticas das ações, o andamento, as resoluções estratégicas, que agora já passou a fase de explicação do processo. Eu só vou fazer um breve resumo para vocês entenderem, porque mesmo após a minha primeira transmissão, o pessoal ainda me perguntou muita coisa, então eu tentei responder. E por final, as principais perguntas. Então, quando eu falar que estamos na parte de perguntas, aí vocês fazem todas as perguntas que eu vou responder 5. Eu escolhi 5 das que mais me perguntaram, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no WhatsApp. Eu escolhi 5, que resume assim uma maior abrangência de todo o contexto. Então vamos lá. Informações práticas das ações. Primeira coisa que vocês têm que ter noção é como começou essa suspensão. A suspensão do concurso decorreu de um mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em desfavor do Estado para retificar, eu falei isso na primeira live, para retificar aqueles 4 pontos: idade, remarcação de TAF, não cobrar exames evasivos, enfim, 4 pontos. Entretanto, o TJ, em uma decisão monocrática, determinou a suspensão do concurso. Eu já expliquei quais são as consequências disso. A gente vai tratar no último ponto, que são as resoluções estratégicas. Determinou a suspensão do concurso. Esse é o primeiro passo. Rapidamente, eu não vou adentrar no contexto geral dos processos explicando, não. Eu vou passar rapidamente para a gente agora tratar de ações. Como a gente vai conseguir resolver? Já conseguimos fazer uma petição pública, está lá, eu vou explicar também. Já conseguimos atingir uma finalidade, que foi trazer a discussão para esse processo, trazer isso para a sociedade baiana. Eu estou aqui em Brasília hoje, estive conversando com várias pessoas, tentando intermediar. Fui ao STF, vou explicar a vocês também qual é o andamento. E é esse o caminho. Agora é caminho de resolução. Não tem mais como a gente ficar discutindo o que é que vai fazer. Agora é fazer. Então, esses 4 pontos. Então, o mandado de segurança foi para isso. O Estado da Bahia entrou com recurso para revogar essa decisão. Ponto. Também, cumulativamente, o Estado ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, aqui em Brasília, chamada de suspensão da segurança. É uma espécie de uma medida cautelar. Vou resumir para vocês. É uma espécie de um recurso. Quando há uma decisão de um tribunal em mandado de segurança, ação civil pública, enfim. Ele recorreu para tentar reverter essa decisão. Por isso que está nessa ansiedade que Dias Toffoli vai julgar, Calma, ele vai julgar, mas ainda não está apto para julgamento. Saiu uma intimação para a Defensoria Pública ontem. Eu vou explicar isso mais à frente. Então, o mandado de segurança foi para isso, para
retificar os atos e não suspender o concurso. Aí já estamos diante de um vício. Já estamos diante de um vício processual que pode ser resolvido quando a gente for tratar lá das questões resolutivas. Doutor, o que eu mais tenho ouvido é: doutor, eu quero resultado, eu preciso do resultado, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo estudar, enfim. Depende disso. Então, esse é o contexto geral. Mandado de segurança, agravo interno no Tribunal de Justiça da Bahia e a suspensão de segurança aqui no STF, aqui em Brasília, onde eu estou. Ficarei até amanhã para tentar levar mais informações para vocês também. Mas aí eu vou dizer como é que a gente vai resolver a partir de hoje. Então, esse é o contexto. Esta é a situação. Como eu falei na live anterior, o edital foi de 2019, de outubro. A Defensoria Pública, infelizmente, só entrou em janeiro e causou todo esse imbróglio processual. O andamento dos processos eu falei ontem e vou explicar novamente hoje. Não tem pauta de julgamento para esses processos ainda. O mandado de segurança, a última movimentação foi dia 2 de março, quando o Estado atravessou um ofício dizendo que cumpriu a decisão. Certo? Esse é do mandado de segurança. O último andamento do agravo interno, que é o recurso para reverter a decisão da desembargadora, saiu em intimação dia 18 de fevereiro de 2020, determinando a intimação das partes. Então os processos ainda estão na fase chamada fase de conhecimento, apesar de não ser uma fase processual adequada para falar de conhecimento, mas a fase que deve intimar as partes para se manifestar, volta para o desembargador intima a procuradoria e aí volta para julgamento. Então está nessa fase. Como existe uma intimação no agravo interno ainda, a desembargadora não analisou o pedido para revogar a decisão. Beleza? Até aí tudo certo? Eu vou responder, Danilo. Fique firme aí. É uma das perguntas aqui, há risco de cancelamento, eu vou responder. É uma das perguntas aqui que eu tenho mais recebido. Então, este é o contexto. A suspensão da segurança, que é o recurso que está aqui em Brasília, no STF, saiu intimação ontem, estava concluído para a presidência, e saiu intimação para a Defensoria Pública. Acabei de receber aqui um documento que... Jonathan, meu amigo, essa decisão aí é um despacho, não é a decisão do concurso. Você olha lá no final, é quando o ministro determina a intimação das partes para se manifestar. Como primeiro foi o Estado que agravou, está lá na lei que regula a suspensão da segurança, o Estado é instado a se manifestar, certo? Se manifestou, certo? Através do TJ, não é o Estado que entrou com recurso. O TJ que decidiu, ele é instado a se manifestar, Estado juiz, beleza? A desembargadora apresentou um ofício, encaminha o ofício eletronicamente e vai para o processo. Ponto. Aí saiu aí, depois, dia 9, que foi ontem, determinando a intimação da Defensoria Pública, porque também é parte, foi ela quem ingressou com o mandado de segurança. Então ela tem que tomar ciência dos atos que estão acontecendo aqui no tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Então essa decisão que você me mandou aí não é decisão de mérito, não é decisão suspendendo o liminar, não é nada. É um despacho dizendo que se abstém de analisar o pedido liminar, tendo em vista que há necessidade de ouvir as autoridades, que foi o TJ e a Defensoria Pública. A Defensoria Pública ainda vai se manifestar. Ok? Este é o conjunto de informações. Beleza? Este é o conjunto de informações. Então as pessoas estão angustiadas. Como vai resolver? Essa parte processual, gente, para vocês entenderem, é o andamento mesmo do processo. O judiciário brasileiro, a gente sabe que tem bilhões de processos. Então, é muita coisa para eles julgarem. O que é que a gente precisa e qual foi a minha intenção de iniciar, abraçar essa ideia que veio através até do Capitão Aldo. Estive com ele na Comissão de Segurança Pública, ele fez até uma transmissão hoje também, já fez inclusive um requerimento na Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública para formar um colegiado, um núcleo, para acompanhar também essa situação. Então, são resoluções que a gente precisa agora. Então, a partir de agora, as questões processuais elas vão caminhar da forma que o judiciário é habitual a fazer. O que a gente precisa é mobilizar, são mais de 100 mil candidatos. O que é que a gente precisa? É mobilizar os órgãos, conforme eu falei para vocês, eu peticionei na OAB
no Ministério Público e na própria Defensoria Pública. E expliquei o teor dessas petições na OAB e no Ministério Público para que eles entrem no processo como terceiro interessado. Ou seja, para que eles tomem conhecimento de tudo que está acontecendo diante da abrangência social que envolve o concurso da Polícia Militar da Bahia de 2019, PMBM. São mais de 100 mil candidatos. Então, eu peticionei e já também, mesmo aqui, eu solicitei que peticionasse hoje pedindo a designação de uma audiência nesses órgãos. Ministério Público, Defensoria Pública e OAB, certo? Flávio, eu respondo já já, meu irmão. No finalzinho aqui a gente já passa essa informação. Então, para que eles pudessem ingressar no processo, para dar mais corpo, certo? Eu, na minha função de advogado, eu estou atuando aqui com um preceito constitucional, que é cumprir o meu mandamento social. Está lá no artigo 2º da lei que regula a minha profissão. Mas eu não tenho legitimidade sozinho para representar uma quantidade de candidatos, porque é uma ação coletiva. Então, se a ação é coletiva e há uma legitimidade específica dos órgãos, são os órgãos que têm que se manifestar. Então, como é que a gente resolve isso? Os andamentos eu já falei para vocês. Primeiro, há uma resolução muito simples. Há uma resolução muito simples nisso aí. A própria Defensoria Pública é uma delas. A própria Defensoria Pública peticionar no processo, informando que há um vício processual, que houve uma decisão maior do que a pleiteada, ou seja, pediu-se a retificação e houve a decisão de suspensão. Este é um passo. Anotem isso, este é o primeiro passo. Qual é a finalidade disso? É demonstrar em juízo que está havendo um prejuízo social, um prejuízo para mais de 100 mil candidatos. Então, esta é uma das resoluções. Doutor, qual é a próxima? Como é que eu consigo o resultado? Como é que eu sei se o concurso vai ser cancelado? Como é que eu sei se vai continuar suspenso? Depende do julgamento, principalmente do TJ. O processo do mandado de segurança, ele já está apto para julgamento assim que voltarem todas as intimações que a Procuradoria se manifestar. Então ele pode decorrer aí de um lapso temporal mais rápido, mais célere. Agora, para isso, precisa-se de uma mobilização, precisa-se de um apoio dos candidatos, precisa-se de uma representação para que a gente possa ir lá. Inclusive, a petição pública que eu fiz, eu posso peticionar em todos os processos, informando que há um interesse ali coletivo, que há um prejuízo, que há realmente um risco de as pessoas não terem satisfeitas as suas decisões profissionais. Então eu vou peticionar, inclusive, eu preciso, inclusive, que vocês encaminhem aí, compartilhem, para que a gente alcance o maior número de assinaturas possíveis. Isso vai mostrar uma força das pessoas que estão engajadas em resolver a situação. Então, está lá mais ou menos chegando em quase 1.000. A gente precisa aí alcançar aí um número bem elevado. São 100 mil, no mínimo, 20% a 30%. Para a gente demonstrar para o Ministério Público, para a OAB, para a Defensoria Pública e para o próprio tribunal que existe ali um interesse de vocês. Que existe ali realmente uma situação que está sendo maléfica para todos vocês. Então, a petição pública veio com essa finalidade. Então, são duas situações que eu acabei de explicar para quem está entrando. Primeiro, a própria Defensoria Pública, respeito se o órgão ou outro colega tiver posicionamento contrário, mas a própria Defensoria Pública, ela pode peticionar, ela pode informar, inclusive pedir celeridade processual, porque envolve. Agora, para isso, a gente precisa demonstrar realmente um engajamento e uma força. Por isso que estamos trabalhando com várias vertentes. O capitão Alden, atuante como já se manifestou na Comissão de Segurança Pública, apresentou requerimento hoje, solicitando que o colegiado forme uma comissão para acompanhar todo o caso. Não há uma intervenção aí, certo? Há um apoiamento, há uma relação de diplomacia, porque a Comissão de Direitos Humanos tem essa finalidade também de acompanhar. Então ele se manifestou, fez requerimento, eu estou aqui em Brasília acompanhando tudo isso. Então o que a gente precisa são trabalhar várias frentes, para que a gente vá para a Defensoria Pública, para a OAB, para o Ministério Público, demonstrar realmente a relação de importância que esse concurso possui para a vida de todos vocês. Então, é essa vertente que a gente tem que trabalhar. O Ministério Público tem uma comissão própria, tem um órgão próprio, um setor, núcleo de atuação. A OAB tem comissão de prerrogativas, tem comissão de concurso público. A própria Defensoria já está ali realmente inserida neste contexto. Então, é esta linha que a gente tem que trabalhar. É fortalecer. Qual o link para assinar a petição pública?
Maico, está na bio, velho. Pode acessar lá na bio que eu deixei disponível justamente para isso. Inclusive eu dispus um pouco da minha página, porque eu passo várias informações jurídicas de vários temas, porque são várias pessoas que me seguem. Eu dispus um pouco de algumas publicações para dar atenção exclusivamente a vocês. Mas, graças a Deus, o retorno está muito positivo, as pessoas estão gostando do trabalho e estou fazendo sem nenhum intento, sem nenhum interesse, certo? Até abrir um parênteses aqui, quando eu publiquei a live hoje, na verdade, a chamada para a live, foram várias pessoas informar que tinha live do governador e tal. Beleza, tem a live do governador. Agora, eu não sei se é na live do governador que a gente vai ter essa resolução, porque se fosse, a gente já teria tido. Beleza? Claro que quem quiser acompanhar está lá. Agora, eu me dispus a vir até Brasília para dar uma solução a vocês. Então, Igor, ir lá na live do governador. Pode fazer o papel de vocês. O papel é esse, é cobrar de várias formas. Não há nenhuma vaidade da minha parte não, viu? Muito pelo contrário. E aqui já até abri um parênteses, que existem aí pessoas, eu acabei de ver um vídeo, inclusive é um professor, que foi até meu cliente. Eu fico na verdade, até sentido, porque foi meu cliente, e eu defendi como eu defendo todos os meus clientes, e vejo aí fazendo meninices, certo? Inclusive fez uma live aí, transmitindo aí, citando o meu nome, e dizendo que estava com problema. Se você está com algum problema com algum político, meu amigo, você vai resolver com ele, não é comigo. Certo? Eu não tenho problema nenhum, eu estou aqui para ajudar as pessoas do concurso público e gostaria que você fizesse o mesmo. Então, por favor, você sabe que eu sou um advogado, atuante, e não gosto desse tipo de picuinha. Para mim isso não é postura. Eu estou aqui para ajudar os concurseiros, estou aqui para ajudar as pessoas que estão sofrendo, são mais de 100 mil candidatos. Inclusive, chegou mensagem na minha página que quem divulgou a notícia falsa foi ele, não sei se é verdade. Então vamos parar com isso, que eu estou aqui para ajudar os concurseiros. Evite, se você quiser fazer live, faça. Se você quiser entrar no mesmo horário da minha live, também faça, não tem problema, eu não estou aqui com vaidade, tá bom? É só esse parênteses para evitar qualquer tipo de conversa fiada. Você quer ser o que você quiser na vida, vai ser, só que não envolva meu nome. Se você tem algum problema com algum político, com alguém da polícia, vai resolver com ele, beleza? Vamos nessa, meu papel é esse, é trabalhar por vocês. Então, é vocês trabalharem em várias frentes, é vocês trabalharem com organização. Foi por isso que eu criei a petição pública, foi por isso que eu peticionei na OAB, peticionei no Ministério Público e na Defensoria Pública. Na próxima semana, essa semana possivelmente não dará mais tempo, porque eu estou retornando amanhã, ainda, então só tem quinta e sexta, para verificar um retorno sobre o andamento das nossas solicitações, certo? Das nossas solicitações. Por quê? Eu preciso de um retorno da OAB, preciso de um retorno do Ministério Público para explicar para vocês a situação de como a gente vai agir a partir daí. Agora eu preciso também que essa petição pública esteja com uma quantidade de assinaturas elevadas, que é para a gente demonstrar ao órgão que existe ali um corpo, que existe ali uma informação que a gente vai dar mais substância. Então, são essas linhas. Então, as perguntas que as pessoas mais estão fazendo são inúmeras. Obrigado, Flávio. Obrigado. Na verdade, não é nem desabafo, viu? Eu sou uma pessoa de muita opinião firmada. Eu não trabalho, sou advogado há alguns anos, sou atuante, não gosto de mimimi, de conversa fiada, entendeu? Eu me dispus, sempre que eu me dispus a seguir a carreira jurídica, sempre foi esse o meu papel. Todos os meus clientes me conhecem, todos. Inclusive, as pessoas que mais precisam, eu já fiz diversos serviços como eu estou fazendo agora. E não tenho nenhum interesse com isso. Não tenho. Então, essas vaidades, esses jogos aí, essas armações não combinam comigo. Quem já está conversando comigo no WhatsApp, quem me conheceu lá no dia da comissão sabe, já não combina com o meu perfil. Mas vamos nessa que a gente não dá voga ao que não presta, não. Vamos nessa. Ícaro. Entendi, Ícaro. Vou responder também no final. Esse foi meu aluno, minha cria. Deve ter sido algum professor, alguém que eu estudei junto. Um abraço, meu irmão. Vamos lá. Então, várias perguntas que a gente está recebendo sobre o concurso. Aí, a partir de agora, vocês podem... Maico, o governador está falando o quê? Só Deus sabe, irmão. Tenho certeza que não está falando desse concurso. Se alguém tiver notícias aí da página, por favor, pode colocar aqui que a gente até bate um papo, entendeu? Porque entendam. Qual é a situação política disso aí? O governador, em tese, ele vai dizer que está cumprindo a decisão judicial. Essa é a resposta mais óbvia. É a resposta política. Não tem como ele dizer que vai divulgar. Se ele fizesse isso, eu estaria felicíssimo agora.
Eu voltaria com a bagagem, com a missão cumprida. Entendeu? Então, não sei o que é que ele está dizendo lá. Se vocês tiverem as perguntas, já vão enviando, porque agora eu já estou aqui na fase de perguntas. Se tiverem mais dúvidas, porque a explicação de hoje é para a gente agir. Não é mais para ficar do processo. Ponto. Vou responder uma que chegou aqui agora no inbox. Doutor, quanto tempo vai demorar isso? Vai sair essa semana? Não vai sair essa semana? Gente, não acredite nessas falácias. Olhem o andamento processual. Vocês têm acesso. E eu falei que eu coloco inteiramente à disposição todo o processo para vocês. A consulta é pública. Acesse tanto o TJ quanto o STF. Tem lá o link, consulta pública, bota o número do processo. Talvez vocês não consigam acessar o teor, mas o andamento vocês consigam. Então o que acontece? Não acredite, vai ser essa semana, porque eu ouvi inclusive duas versões diferentes. A primeira, que era para deixar para lá, que era para estudar para outro concurso público, que era assim mesmo, que era bola para frente. Quando eu entrei com as informações, mudou totalmente a vertente. E aí começaram a passar informações falsas, que tanto o julgamento do STF quanto o julgamento do TJ seria na segunda-feira. Eu fui no TJ, me dispus antes mesmo de consultar o processo, de manhã consultei, à tarde, e na ida para o TJ consultei também e ainda consultei na secretaria. Não estava na pauta de julgamento, porque não tem como ir para a pauta de julgamento, sendo que o processo ainda está ainda está cumprindo alguns atos. Então, doutor, vai sair essa semana? Pronto, para vocês se acalmarem, porque a pergunta mais efervescente é essa. Não vai sair nenhuma decisão essa semana. Salvo se a Defensoria Pública se manifestar em tempo recorde. Falo primeiro do processo daqui de Brasília, do STF. Se ela se manifestar em tempo recorde e já voltar concluído para a presidência e cair na ordem de julgamento dele, porque essa decisão, entendam, eu não vou entrar na parte processual toda não, mas essa decisão é do presidente, a competência dele. Salvo raríssimas exceções, ele poderia colocar a crivo do plenário, mas ele tem competência para julgar sozinho, ou seja, o desembargador julgou lá, concedeu a liminar, ele, ministro, tem competência para revogar essa decisão monocraticamente. Está lá na lei de suspensão de segurança, que sustenta isso. Salvo questões excepcionais, ele poderia colocar isso no plenário. Então, salvo essas informações, de a Defensoria Pública se manifestar, por exemplo, amanhã, ciente, ou informar quanto tempo precisa, enfim, se manifestar, ela tem direito a fazer tudo num prazo recorde e voltar conclusa. A gente só teria, na verdade, agora quinta-feira ou sexta-feira, que as pautas aqui são, dia de hoje são as turmas aqui no STF, para vocês terem uma noção. Hoje foi o funcionamento das turmas, certo? Amanhã tem plenária, ou seja, quando vão reunir os vários ministros. Hoje foram nas turmas, na primeira turma, na segunda turma, então amanhã tem plenária. Então, salvo isso, essa decisão não tem como sair essa semana. Do TJ, inviável. Não tem como, porque o resultado pode sair antes da decisão final do processo? Pode. Jonatas. Um abraço, irmão. Pode sim, Jonatas. Não há nenhum impedimento, porque a suspensão em si, os efeitos dela, é o que o Estado está entendendo. Mas se ele divulgasse o resultado, ele não estaria infringindo nenhuma legislação. Agora, claro que ele está com este fundamento jurídico. Não vou divulgar porque tem uma decisão. Se eu divulgasse, infringiria a lei? Tem uma pergunta dessa? Não. Não, porque não está ali retomando as etapas do concurso. É apenas a divulgação do resultado. Não vai marcar TAF, entendeu? Não vai marcar os exames médicos, não vai dar prosseguimento no processo seletivo. Então a decisão poderia sair, pode sair. Agora a gente precisa realmente, a partir da próxima semana, eu vou trazer as informações por semana. Registrem isso aí, por semana, porque essa semana agora a gente já não tem mais o que tratar. A gente já esgotou todas as fases. O que a gente vai deixar agora correndo é a petição pública, o número máximo que... cara, o Rui Costa tá tirando dele da reta. Pois é, meu amigo. Se você puder, diga aí o que ele comentou, porque eu não tô conseguindo acessar aqui não, que eu tô em 2 transmissões. Facebook aqui. Um abraço para a Jéssica, Michele, José Ricardo, Priscila. Um abraço, viu, gente, do Facebook, porque eu tô com as 2 redes aqui, mas também vocês estão acompanhando aí. Obrigado, inclusive, pela compreensão. Então, pode
Se a Defensoria Pública tiver acessibilidade, algumas pessoas foram na página do Instagram da Defensoria Pública marcar lá, divulga o resultado, não sei o que e tal, e já teve um efeito bom. O defensor público, na página dele mesmo, foi lá e respondeu que ainda não tinha conhecimento da situação e tal, mas que vai verificar se houve realmente uma decisão para ele se manifestar, para o órgão se manifestar e tal. Então isso já está sendo positivo, gente. Já está sendo positivo. O que a gente precisa é unir esforços, parar com briga de egos, certo? Com disse-me-disse, com notícia falsa, com fake news jurídica, para confundir a cabeça de vocês. Eu fui concurseiro. Para estudar para a prova da OAB, eu passava noites em claro, eu sei o que é que vocês estão passando. E não é falácia que vocês conhecem. Mesmo na rede, vocês conhecem quem está falando bobagem. Eu sei o que vocês estão passando. Eu me sensibilizei, e tem aí umas 4 ou 5 pessoas que foram na comissão que me conheceram pessoalmente. Eu me sensibilizei pelos enormes casos que eu estava ouvindo e vendo logo depois. Então, não há nenhum impedimento da decisão. Então, a gente precisa aí organizar essa petição pública, o maior número possível. A gente tem 100 mil candidatos. Então, se tem 100 mil candidatos, foram 100 mil pessoas inscritas. Todo mundo teve acesso à internet. Na Bahia, fora da Bahia, eu tenho contatos aqui, inclusive aqui em Brasília. A pessoa que fez daqui, não me recordo o nome dela, salvo engano é Ju, eu não sei o arroba dela. Um abraço, Ju, se você estiver assistindo. Rio de Janeiro, Pernambuco, Recife, são vários estados. Então as pessoas podem entrar na petição. Está no link aí na bio, só assinar, clicar e assinar. Já vai direto para a página. Pode copiar o link e reencaminhar também. Então não há risco de cancelamento, né? Pois não é fraco. Não, ô Jonathan, não há risco de cancelamento. Por que não há risco de cancelamento? Porque não há pedido para isso. Salvo se depois da decisão, eu digo não há risco de cancelamento judicial. Não há risco de cancelamento judicial. Porque não há pedido para isso. O mandato de segurança foi para retificar os 4 itens. Então não pode cancelar o concurso. Agora, se depois da decisão o Estado da Bahia entender pelo cancelamento, aí entra no poder discricionário dele, de organização, da sua estrutura, do concurso público, aí ele tem esse direito. Mas judicialmente não há possibilidade. Então, como já foram investidos, inclusive, a sustentação do Estado, para que vocês entendam, eu sempre gosto de trazer as informações processuais, que é para vocês depois entenderem, e quando forem perguntar, já perguntar mais no ponto específico que eu expliquei. Depois aqui a gente vai para a live lá cobre. Pode cobrar. Então, a suspensão, como eu vinha dizendo, não foi, na verdade, nem correta, porque só houve a retificação. Então, o cancelamento, só se o Estado entender. Aí é o que eu ia dizendo que eu acabei esquecendo. A sustentação do Estado é justamente pelo investimento que fez no concurso público, pelos valores que estão sendo despendidos, pelos valores que devem ser designados para o curso de formação, para fardamento, não sei o quê. Esta é a fundamentação deles. Então eu entendo que o Estado... Desculpa, gente. O Estado não tem interesse de cancelar esse concurso. Eu entendo que não, principalmente depois da mobilização de vocês. A gente precisa aí reunir, no mínimo, 30% dessas petições, dessas assinaturas. 100 mil candidatos, a gente reunir pelo menos 20 mil a 30 mil, a gente vai mostrar que existe realmente interesse em lutar. Agora, eu sozinho não tenho como fazer muita coisa. O Capitão Alden e outras pessoas que estão tentando fazer o bem de verdade, sozinhas não conseguem. Não conseguem de fato. Inclusive, me coloco inteiramente à disposição para passar qualquer orientação jurídica para quem quer que seja. Me coloco inteiramente à disposição. Não tenho ego nenhum. Eu quero ajudar os mais de 100 mil candidatos. Então, a gente precisa reunir esforços. Então, com mais de 20 mil, 30 mil assinaturas, a gente vai chegar para qualquer órgão e falar, olha, existe uma petição aqui que está apontando que isso realmente precisa de uma solução. Apresentar, inclusive, para o TJ. Existem ali desembargadores excepcionais no Tribunal de Justiça, com sensibilidade humana e jurídica incrível. Então a gente precisa mostrar isso. A OAB também tem setores, tem profissionais ali de grande monta, de grande relevância. Então a gente precisa... Ministério Público, nem falo, já cansei de dizer aqui, tem vários colegas no Ministério Público. Então a gente precisa chegar lá com alguma coisa. Eu não posso ir lá somente agora com mais uma petição. Eu já peticionei novamente pedindo audiência. E agora, quando for marcar audiência, eu preciso de pelo menos algumas assinaturas. Para a gente realmente reunir uma comissão. E aí eu já sugiro que quando for marcado,
para irmos com a comissão de pelo menos 30 a 50 pessoas. A gente marca uma data assim que for designada, sempre é com antecedência, não é de hoje para amanhã não, tá? É sempre com antecedência. E aí marca para ir lá no Ministério Público, na OAB, na Defensoria Pública, a gente pode reunir, marcar para tentar ir lá, assim que for determinada uma data para nossa audiência, entendeu? E por último, antes de eu entrar nas perguntas daqui, e aí eu vou respondendo a maioria que eu puder responder aqui, existe também, além do pedido de divulgação da própria Defensoria, informando a OAB, o Ministério Público, se envolvendo e tal, existe a possibilidade de a decisão que suspendeu o concurso, ela ser revista pelo próprio tribunal. E não só esperar o agravo. Existe essa fundamentação. Agora, desde que seja provocada. Desde que o órgão jurisdicional seja provocado. Ou seja, excelentíssimo senhora desembargadora, tendo em vista que eu fiz os pedidos tais, a senhora respondeu com tais pedidos, suspendendo, eu solicito que retifique a sua decisão. Informe, porque de ofício ela não vai fazer. Poderia, mas ela ainda não tem conhecimento disso. Conhecimento, digo, de ter chegado a ela essa situação processual. Então a gente precisa, queria cancelar, depender do andamento judicial. Olha aí o que é que eu estou lhe dizendo. Tá vendo quem foi aqui? Cássio. Você tá vendo? Aí é dele. Entenda que aí é dele. Não é decisão judicial não, viu? Foi como eu falei para Jonathan. Então, é dele. É uma decisão dele, não é decisão judicial. Mas até ele fazer isso, ele não pode antes de ter uma decisão judicial. Então, o que é que acontece? Eu até criei aqui um termo, na verdade, marquei um termo aqui para falar para vocês. É desinformação. Às vezes a política trabalha com desinformação. Não estou dizendo que é o caso. Respeito, inclusive, os posicionamentos contrários. Mas às vezes é com desinformação. Todos esses contextos que eu trouxe para vocês decorrem do processo. Agora, o que o Estado vai fazer, aí a gente só vai saber depois da decisão final, de mérito ou do próprio STF. Agora, se ele chegar agora e vou cancelar o concurso, não pode, porque tem uma decisão em andamento, inclusive para apreciação. Ele próprio entrou, representado, lógico. É a suspensão de segurança, alegando todos esses argumentos que eu falei para vocês, que investiu muito, que a suspensão do concurso está atrasando o andamento. Enfim, são esses fundamentos dele próprio. Como é que agora ele vai e cancela? Entendeu? Então, é todo esse decorrer desse processo. Então, vamos para as perguntas agora. Vai demorar quanto tempo o resultado? É a primeira pergunta aqui. Não tem tempo específico. Repito tudo que eu disse. Vai depender muito da nossa movimentação, da nossa mobilização. Vai depender muito do que a gente conseguir reunir de informação, de realmente de angariar pessoas, formar uma frente, uma comissão aí para discutir os assuntos mais específicos de 5 a 10 pessoas. Agora, para reunião, para ir para os órgãos, de 20, 30 a 50 pessoas. Para a gente realmente demonstrar, claro, de forma organizada. Não é nenhum tipo de mobilização, é apenas para demonstrar que existe ali 50 pessoas representando 100 mil. Entendeu? Não tem tempo específico. Essa semana mesmo, não fiquem angustiados, não fiquem sem dormir, não pensem bobagem. Gente, existe, inclusive, quem está aí acompanhando sabe, relatos de pessoas dizendo em suicídio. É coisa séria, velho. Não é brincadeira, não dá tempo para picuinha, não dá tempo para ladainha, não. É coisa séria, você está lidando com a vida das pessoas. Entendeu? Então, não tem um tempo específico. Essa semana, descansem a mente de vocês, acalmem o coração de vocês, que essa semana, salvo o que eu falei da Defensoria Pública se manifestar amanhã e voltar concluso para o STF e entrar na pauta imediatamente, sairia, não vai sair. Quando o julgamento do STF for pautado, vai sair lá na pauta do presidente, e aí naquele dia ele vai e julga. Fora isso, não vai estar. Não vai estar, salvo se a Defensoria Pública correr e entrar numa ordem. Então, assim, sexta-feira saiu, doutor. Pô, o senhor está dizendo que não saiu? É improvável. Então, eu peço que vocês acalmem o coração. Entendeu? Olha, eu estou dizendo aqui que Rui não disse nada. Obrigado por esclarecer, viu, meu amigo? De qualquer forma, se foi gente com alguma tentativa, não ligue não. Não tem problema não, Flávio, é normal. A live é aberta para isso mesmo. Mas, de qualquer forma, se atenham às informações que eu estou passando para vocês. São informações legítimas, legais. Eu passei o dia no STF, tive outras agendas aqui também em Brasília. Fui resolver outras questões do escritório, outras questões pessoais minhas aqui de Brasília.
e passei amanhã e uma parte da tarde no STF, vim correndo, porque o trânsito daqui também não é brincadeira não. A gente fala aí da Bahia, de Salvador, mas a cidade, porque na verdade Brasília é a mente do Brasil, né? A mente no sentido que o contexto político nasce daqui, é uma cidade muito, muito interessante. Então eu vim correndo para cá. Então são informações pautadas na veracidade, na lisura, no respeito a todos vocês. Então acalme o coração de vocês. Essa semana possivelmente não saia. Eu vou trazer as informações para vocês semanais, tá bom? Podem me mandar mensagem, podem ir na página, podem mandar WhatsApp. Agora, caso eu não responda durante essa semana, é porque eu estou tratando já de outras questões para próxima semana a gente já resolver isso. Então, eu vou precisar de um número elevado de assinaturas na petição pública. Para a semana que vem, quando eu vier com novas informações, a gente já ter em mãos algo mais palpável. Então, essa semana se acalme. Vamos para a próxima pergunta. O concurso pode ser cancelado? Já respondi, vou passar essa porque o tempo realmente está voando. O Estado da Bahia pode divulgar o resultado sem descumprir a decisão judicial? Falei no início da live. Pode sim. Pode sim. Ao invés de estar aí com boatos de dizer que vai cancelar, não pode dizer que vai divulgar, porque é muito mais bonito. Pode divulgar o resultado e acalmar logo com essa angústia de mais de 100 mil pessoas. Sobre as questões, pode ser anulada. Bruno agora está discutindo primeiro a parte da suspensão, entendeu? Os efeitos dessa suspensão aí só quando vier uma decisão posterior, que vai determinar se vai realizar um novo concurso, se vai retificar o edital, o que vai acontecer, entendeu, Bruno? A gente não está na parte material não, foi como eu falei na primeira live. Essa parte aí é a parte processual, a gente está discutindo aí o mérito em si, abre aspas, da suspensão do concurso, se vai continuar suspenso, se vai reverter a decisão, enfim. O processo do STF é para cancelar o concurso? Parecida a pergunta. Não é para cancelar o concurso. É para o concurso voltar ao seu andamento normal. É para reverter a decisão da desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, o processo que está aqui chama-se suspensão de segurança. Eu vou até disponibilizar o número para vocês. Lá no STF, na busca, coloquem SS 5354. E lá vai aparecer o número único de processo também. Mas esse é o número de identificação. É suspensão de segurança 5354. E os outros números de processo eu já postei. Eu acho que foi ontem ou foi hoje na página. O TJ pode examinar o pedido final do mandado de segurança em quanto tempo? Falei também no início. Velho, depende muito da pauta do TJ. E aí não é nenhum tipo de pressão no TJ não. Porque o TJ realmente é um órgão que é bem demandado. A Bahia tem milhares de processos, mas não tem um prazo específico não, vai depender da pauta. Agora, se conseguir uma mobilização organizada, a gente apresentar uma petição pública lá, com mais de 10, 20, 30 mil assinaturas, eu tenho uma absoluta certeza, pela sensibilidade do órgão, pela sensibilidade inclusive do novo presidente do Tribunal de Justiça, é possível que esse processo entre em pauta o quanto antes. Ah, doutor, vai entrar agora e amanhã... Não é assim. Eu estou, na verdade, acalmando o ânimo de vocês. Não é assim. Não vai resolver em uma semana. Primeiro tem que cumprir todo o andamento processual. Tudo isso que eu tenho falado para vocês não é para sobrestar a lei, não, para passar por cima da lei, não. Tem que cumprir todo o andamento processual. Se a Defensoria Pública tiver de se manifestar, ela vai se manifestar. A Procuradoria tiver de se manifestar, ela vai se manifestar. Se um dos órgãos que eu falei, MP, OAB, ingressar no pleito como amigo da corte, também ele tem direito ali a apresentar algumas informações, de se posicionar. Então o processo, é quando chama assim, o processo está maduro para julgamento. Ou seja, quando está pronto para ser julgado. Gente, acalmem aí essa questão de cancelamento. Acalme, não fique discutindo se vai cancelar, se não vai cancelar não. Se atenham primeiro ao processo. Isso é desinformação. Como podemos contactar o defensor? Juliana Linde. Olha, Juliana, qualquer pessoa, qualquer um tem direito de ir lá na Defensoria Pública, solicitar informações do processo. No mandado de segurança tem o nome dos defensores. Não há nenhuma dificuldade nisso. Claro que respeitando a pauta, os defensores têm uma agenda também complicada. Não é pressionando também a Defensoria Pública, não. É como ele é o responsável, ele é detetor da ação, a responsabilidade maior é deles. Então, por isso que a gente está direcionando, claro, pedindo a sensibilidade, inclusive, da Defensoria Pública. E aqui, já publicamente, já dispenso os meus sinceros agradecimentos pelo menos a postura do Defensor Público Geral de ter se manifestado na página quando as pessoas
foram lá e marcaram ele. Então, defensor público, obrigado, e já lhe peço publicamente que tenha essa sensibilidade, que se atente aí para os andamentos processuais e adote as medidas adequadas o quanto antes. Então, Juliana, qualquer pessoa pode ir lá. Agora, imagine você, se cada pessoa for num dia, em um horário diferente, o defensor tem agenda, fica um pouco complicado. Por isso que a gente está reunindo todas as informações, para quando eles designarem... Alguém está mandando a pergunta aqui. Oi, Ju, você que está na live. Alguém estava acompanhando a live que é aqui de Brasília, é Ju mesmo. Mande seu arroba aí, Ju, por favor, para eu comentar aqui com você. Várias pessoas de uma vez, eles têm milhares de pessoas para representar. É um órgão de extrema relevância para a sociedade baiana e de todos os estados. Então, a gente precisa reunir as informações. Doutor, com a finalidade de intimação? Responda agora. Para poder fazer uma audiência. O que é uma audiência? É uma reunião com o defensor público geral, os defensores públicos responsáveis pelo processo. Depois a gente vai no MP ou tenta fazer uma reunião conjunta. Agora, isso a gente precisa de um corpo, porque se for cada um sozinho, nem eles vão ter como atender todo mundo, entendeu? Então, esta é a finalidade. Então, eu peço que assine a petição pública, reencaminhe, inclusive para seus familiares, claro, os maiores de idade, a sociedade civil, amigos de trabalho, familiares, enfim, para os outros grupos de concurso, para a gente alcançar um número maior aí dentro de uma semana, para que na próxima semana a gente já possa cobrar dos órgãos quando é que vai ter uma audiência. Aí eu entro com novas informações. Mas já de antemão, essa semana agora até a outra, é possível que não tenha nenhuma decisão, certo? A decisão mais próxima que nós podemos ter é se algum desses órgãos adotarem as medidas, entendeu? Eu esqueci a pergunta aqui, quem foi que fez. Como fica o cronograma do certame? Depende da decisão dos efeitos, o Tainá. Depende dos efeitos, entendeu? A decisão, quando ela vier, ela vai modular ali os efeitos em relação àquele concurso. Como é que vai ficar o cronograma aí? Porque tem um cronograma a ser cumprido. A live dele fica salva, vocês assistem. Ele disse que não vai divulgar resultado nenhum por causa da ação da Defensoria Pública. Marcelo Santos, foi o que eu falei na verdade nos grupos, que o pessoal estava preocupado de acompanhar a live. Não tem problema, são dois momentos, tanto a minha live quanto a dele vai ficar disponível. Eu vou jogar aqui também no YouTube para vocês acompanharem com calma, assistam. Agora, me comprometo com vocês, como eu me comprometi nos grupos, a passar as informações. Só que agora a gente vai passar as informações semanais, salvo se houver uma decisão de mérito ou uma decisão liminar. Salvo isso, as informações que nós vamos passar para o processo para vocês, dos processos, serão semanais. E havendo modificação, havendo necessidade de a gente fazer uma nova live, vamos fazer novamente. Vamos monitorar o andamento da petição pública, de quantas pessoas já tem. Deixa eu ver se tem aqui já, mais ou menos. Tinha, acho que estava chegando quase 1.000, parece. Salvo engano, estava em quase 1.000. Enfim, olhem lá, assinem, para que a gente reúna isso e aí a gente comece a trabalhar agora de forma organizada. Alguém perguntou em relação a do que se trata a intimação. É porque, como a Defensoria Pública é responsável pelo mandado de segurança, ela deve ser intimada para se manifestar, entendeu? Eu não lembro quem foi que fez a pergunta. Um político poderia jogar de alguma forma para acelerar isso, um deputado, por exemplo. Jonas, foi como eu falei, a gente deve trabalhar com várias frentes, com várias pessoas. Ninguém faz nada só, velho. Ninguém consegue resolver nada sozinho. Tem uma frase aí que todo mundo conhece: quer ir sozinho, quer ir mais rápido, vai só. Quer ir mais longe, vai acompanhado. Então, se a gente quer ir longe com isso, se a gente quer um resultado, pelo menos positivo, no sentido de divulgação, de que o certame vai dar prosseguimento, a gente precisa reunir esforços. Como eu falei, o capitão Aldo se mobilizou, se manifestou na plenária, eu venho acompanhando juntamente com ele, se manifestou na plenária, na comissão, reunir esforços. Inclusive, eu estive na comissão e a presidente da comissão se comprometeu, tinham lá três pessoas do concurso, ela se comprometeu a analisar o caso e verificar como poderia ajudar. E hoje o capitão Aldo, fez um requerimento na comissão. Ele soltou até um vídeo informando que fez um requerimento para que a comissão formasse um colegiado para acompanhar esse caso mais de perto, entendeu? Então, reunir todos os esforços, a petição pública, a manifestação da comissão, a OAB, o Ministério Público, e daí a gente tem uma solução. Entendeu, pessoal? Então, era mais ou menos esse bate-papo que eu queria tratar com vocês. Espero ter esclarecido. Vamos pedir amigos, familiares
estranho, pode pedir, manda para os grupos de colega de trabalho, ex-colega de faculdade. Doutor, qual a finalidade da intimação? Falei agora, Flávio. Foi justamente para intimar a Defensoria Pública, para se manifestar, para ela tomar, na verdade, para tomar conhecimento do andamento. E ali ela entendendo que tem alguma medida a ser adotada, ela apresenta, entendeu? Porque ela é a detentora da ação, do mandado de segurança. Então intimou primeiro a autoridade que deu origem àquele recurso, que foi o TJ, a desembargadora já apresentou todas as informações, e aí a Defensoria Pública agora foi intimada, foi ontem, dia 9, hoje são 10, né? Foi dia 9. Então, se for por acaso não reverter a decisão, Rui cogita a possibilidade de cancelar. Eu não vi a live, não posso comentar porque eu não vi. Então, as informações processuais foi o que eu já passei. Dentro dos limites processuais, não pode cancelar dessa forma, não. Então, são muitas informações. Toffoli tomando a decisão monocrática após a Defensoria. Exatamente, Cleiton 022. Depois que a Defensoria Pública apresentar sua manifestação, tomar ciência, enfim, volta concluso para o presidente, salvo caso excepcional ele entenda que deve ser julgado pelo colegiado, ele pode colocar a crivo do colegiado, mas ele pode tomar uma decisão monocrática, tá lá na lei. Beleza? Vamos falar com... tem que buscar várias alternativas. Às vezes o pessoal manda algumas coisas engraçadas. Aí alguém falou, não, que o governador é amigo de um ex-presidente que pode... Eu falei, pessoal, às vezes é até bom para desestressar um pouco vocês próprios, mas são várias questões engraçadas que às vezes acontecem. Mas, meu amigo, resolvendo a vida de vocês é o que importa. Foram essas questões que eu tinha para tratar com vocês. A média de informação é essa, 45 minutos. A live vai ficar disponível. Agradeço a mais de 200, 300 pessoas que entraram. Assinem lá a petição pública, por gentileza. Reencaminhem, mande para os grupos. E vamos nessa. Eu estou à disposição. Disponibilizei meu WhatsApp, disponibilizei meu Instagram. Parei, inclusive, de postar algumas outras coisas de direito, que eu passo várias informações para a sociedade. O cunho que eu trabalho é justamente esse. São várias linhas de informação, então eu faço isso, eu segurei um pouco por causa de vocês e não vou parar, vou continuar postando, certo? Agora me comprometo, repito para quem está no final da live, me comprometo apenas a semanalmente a gente passar as informações, diariamente não tem como, porque não vai ter movimento diário. Esse primeiro momento foi por causa da instabilidade, da irresponsabilidade de quem quer que seja, de ter veiculado aí uma fake news jurídica que o julgamento estava para o dia 9, pô. Sacanagem. O nome disso é sacanagem. Entendeu? Com mais de 100 mil pessoas. Então foi por isso que eu tive que, na verdade, trazer um afago para vocês. Então essa semana, sosseguem, vão curtir, se tiver que estudar, estuda, descansar um pouco a mente, desacelerar. Na próxima semana a gente volta com essa pauta de novo, já com a quantidade de assinaturas elevadas, já com talvez um retorno dos órgãos que nós pedimos às audiências. E alguém está perguntando no WhatsApp como é que eu assino a petição. O link está na bio. O link está na bio. Alguém aqui, 61, é aqui de Brasília. O link está na bio, só clicar lá no link, onde tem minha foto embaixo, tem um linkzinho. Suspensão do concurso, está assim, petição pública. Pode clicar lá, que já vai direto para a página, entendeu? Então, para vocês se acalmarem, sossegarem. Quem entrou agora, Ramon, dá uma olhada no início, irmão. A live vai ficar disponível também, vou soltar lá no Facebook. Se acalmem, semana que vem a gente volta com essa pauta. Não vai ter possivelmente decisão essa semana. Do TJ não tem como, porque o agravo interno, saiu a intimação para as partes, ainda não foi cumprido. E o mandado de segurança ainda não está maduro para ir para o mérito, beleza? E o daqui do STF, que está na relatoria da presidência, da sua competência, inclusive, saiu intimação para a Defensoria Pública, após retorna para ele, então não tem uma data específica. Eu estive na Secretaria da Presidência hoje. Deixa eu ver se eu lembro o nome com quem eu falei aqui. Falei com Neia, inclusive, tá? No ramal 2107-4109, tá aqui. Na Secretaria da Presidência, para ter uma noção. Então não tem como, na verdade, o órgão... O que eu vim buscar foram informações legais, legítimas, para acalmar vocês. Mas não tem como o órgão dizer especificamente se vai ser amanhã ou depois, porque entra numa ordem de julgamento, pessoal. O CPC trouxe isso, então cada processo que chega
entra para a ordem. Aí deixa eu explicar para vocês rapidamente antes de encerrar. Esse processo, como estava concluído ontem para a presidência, que hoje saiu uma intimação, ou foi ontem, para a Defensoria Pública, ele sai da presidência e vai para a secretaria cumprir aquele ato. Então ele já não está mais na mão do presidente. Aí depois que o ato for cumprido, aí volta concluso também, entendeu? Uma audiência pública, velho, seria uma das medidas, mas não vejo muita solução não, porque demanda a organização, tem que ter local, tem que ter data específica, tem que ter divulgação, tem que cumprir os requisitos legais, entendeu? Uma reunião com os órgãos, a gente consegue acelerar mais. Então, espero ter trazido a contento todas as informações. Obrigado aí por mais de 200 e poucas, 300 pessoas terem assistido nas duas páginas, Facebook e Instagram. E vamos nessa. A luta é nossa. Boa sorte a todos.